boa noite. No ar, o programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e no canal 72 da TVA, podendo ser assistido também pelo www.cwbtv.net e pelo www.arcanocelestes.com. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 41 3027 4741. Conosco mais uma vez o nosso convidado, ministro Vicente Nobre, vindo de Jundiaí, São Paulo. E hoje, especialmente, nós comemoramos, hoje é o dia 19 de junho, nós estamos fazendo a gravação desse programa que irá ao ar no dia 30 de junho, né? E nós comemoramos hoje a instauração da nova igreja no mundo, né? Boa noite, ministro. Um prazer tê-lo conosco, né? Então, em função disso, o que é, pois, a nova igreja como instituição humana e qual a sua trajetória até os nossos dias de hoje? Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui mais uma vez, ajudando, como eu sempre digo, na divulgação das doutrinas celestes da nova igreja, que, como é relatado no Apocalipse, são as folhas da árvore que servem para a cura das nações. E hoje, dia 19 de junho, como você disse, é o dia que nós estamos gravando esse programa, que vai ao ar no dia 30, é um dia muito especial para a nova igreja em todo o mundo. É o dia que nós celebramos a instauração da nova igreja. Instauração essa feita pelo Senhor mesmo no dia 19 de junho de 1770. Essa instauração da nova igreja não foi uma instauração nesse mundo. Não foi uma igreja que alguém abriu as portas e inaugurou no dia 19 de junho de 1770, mas foi uma instauração de uma nova dispensação cristã realizada pelo Senhor na região espiritual ou no mundo espiritual. E o livro Verdadeira Religião Cristã, do qual nós vamos falar mais algumas coisas no decorrer do programa, diz assim que nesse dia o Senhor chamou os discípulos que estiveram com ele neste mundo, os 12 discípulos que o acompanharam, e os enviou por todo o mundo espiritual com uma nova mensagem. E essa nova mensagem é a base, é o primeiro essencial dessa nova igreja. Essa mensagem diz que o Senhor, Deus, Jesus Cristo reina e o seu reino é pelos séculos dos séculos. Então essa é a mensagem e isso que aconteceu no dia 19 de junho de 1770 e por isso esse dia é tão especial para nós hoje. E a igreja, a nova igreja, como instituição humana, existe já há quase 220 anos, está presente em todos os continentes, em 14 países, nos países da América do Norte, no Brasil, na América do Sul somente no Brasil, na Ásia, na Europa, Oceania, e está no Brasil, ela foi inaugurada no Brasil em 1898, na cidade do Rio de Janeiro, onde pela primeira vez as doutrinas celestes, foram trazidas um pouco antes, onde pela primeira vez foi celebrado o primeiro culto da nova igreja no Brasil. E alguém pode perguntar, isso é lógico, essa é a primeira pergunta que nós ouvimos sempre, Mas sendo essa nova igreja tão antiga e existente em alguns países, por que é tão desconhecida? Quando Exatamente. Você fala nova igreja, as pessoas falam, mais uma igreja que abriu ali na esquina, Não é isso. É uma igreja, como nós dissemos, que tem um significado interno, um significado espiritual. Não é uma igreja que pertence ou que foi instaurada aqui nesse mundo. E ainda é pequena,
nós acreditamos no crescimento dessa igreja e nós vamos falar sobre isso depois, no decorrer do programa. E ela é pequena porque é uma igreja diferente das igrejas que existem hoje em dia. Muito diferente. Bastante. É uma igreja que não tem a sua mensagem baseada nas promessas terrenas ou de alegrias terrenas. É uma igreja que não está preocupada se os seus membros têm um carro 0 quilômetro para andar, ou se tem um bom emprego, ou como está a conta bancária, ou como está a prosperidade dessa pessoa, ou até mesmo se ela tem saúde ou não. Ou se vai ter muitos milagres, né? Exato. Quer dizer, isso não quer dizer que é uma igreja que não tenha coração, que não tenha preocupação, que não haja irmandade, que não haja um sentimento de responsabilidade entre as pessoas que fazem parte dessa igreja. E nem que ela negue os milagres, né? Exato, exato. O homem precisa dessas coisas, mas a nova igreja não coloca essas coisas em primeiro lugar. Essa é uma das razões pela qual a nova igreja ainda é uma igreja pequena, né? E talvez continue por muito tempo. Nós tivemos um programa feito anteriormente, que nós tratamos das nações e dos gentios, ou seja, os povos fora da igreja cristã, né, que não têm acesso à palavra ou não conhecem o Senhor Jesus Cristo como, assim, digamos assim, o Salvador da humanidade, né? E foi muito interessante, esclarecedor, porque coloca essa diferenciação, né? Porque a nova igreja, inclusive, ela mostra que toda pessoa que tem uma religião sã, né, que seja baseado nos princípios da verdade, né, e que esteja, por exemplo, ou seja, pode ser um budista, pode ser um judeu, pode ser, né, um membro do judaísmo, do islamismo, né, o do hinduísmo, né, todas as religiões que têm base na verdade, todas essas pessoas têm digamos assim, a possibilidade de ir ao céu. Exato, né? Exato. Porque como o Senhor mesmo disse na palavra, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, e depois, mais adiante, ele mostra pro apóstolo João, na visão do Apocalipse, que vê a Jerusalém Celeste descendo, e ele vê essa cidade com 4 lados e 3 portas para cada lado, né? Isso exemplifica essa grande abertura, né, para que a todos aqueles que vivem bem, por amor ao próximo, de acordo com a verdade que ele sabe, tem essa possibilidade de um dia ser elevado aos céus pelo Senhor. E possa ingressar por portas diferentes. Exato, exatamente. Então a nova igreja, Eduardo, na verdade, embora tenha uma base terrena, né, se a gente puder dizer assim, instituída com uma sede principal no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e com mais algumas sedes ao redor do mundo, em Jundiaí, São Paulo, aqui em Curitiba, no Rio de Janeiro, mas para nós, membros da nova igreja, é uma instituição espiritual. É uma instituição muito mais abrangente e muito maior do que muitas pessoas pensam. Mesmo aqueles que tentam fechar as portas, né, e colocar a sua religião como a fonte exclusiva de salvação, desde que eles estejam fazendo isso, que de certa forma é uma coisa errada, né? Mas desde que ele esteja fazendo isso por amor à verdade ou por ignorância, né, por mera ignorância, mas fazendo isso por amor à verdade, em defesa do bem, até essas pessoas eles são da nova igreja. Então a nova igreja é muito maior do que a gente vê, né, e está presente em todos os lugares. Esse entendimento que se deve ter, né? Eu costumo dizer assim, penso comigo mesmo muito isso, né? Que na verdade somente o Senhor sabe quem serão os membros da sua igreja espiritual, né? E que eles estão distribuídos por toda a terra, né? Em todos os recantos do mundo há essas pessoas que serão, digamos, membros dessa igreja espiritual do Senhor, né? E lá eles serão recebidos, né? Só que o homem mesmo, ele não tem esse poder de saber, né? Essa capacidade de saber se ele está salvo, né? Ou se o seu vizinho vai ser salvo, né? Ele não tem a possibilidade de julgar espiritualmente nenhum semelhante seu, né?
E essa prerrogativa cabe única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que é o Senhor, Deus do universo, o Senhor dos exércitos, né? Embora os membros das outras religiões, né, muitas vezes não tenham essa ideia, mas no mundo espiritual eles serão instruídos nesse sentido. Acho que a gente puder usar como exemplo o corpo humano, né? O corpo humano ele é formado de diversos órgãos e cada órgão tem a sua célula específica para aquele lugar. Se a gente imaginar a nova igreja ou essa instituição espiritual no mundo, a gente pode dizer que ela é uma igreja específica, onde o Senhor Deus Jesus Cristo é adorado como tendo um divino humano e onde a sua palavra é lida e os preceitos da palavra são cumpridos, né? Então a gente imagina nesse corpo o coração e os pulmões, por onde vem a verdade e onde vem o amor para o mundo, ao mundo, né? E são distribuídos por esses dois órgãos por todo o corpo humano. Exato, né? Exato. E o restante, né, das outras, vamos dizer assim, das outras instituições, dos outros grupos, é como se fossem os outros órgãos desse grande corpo que forma a igreja do Senhor na terra. Ninguém está fora dessa igreja, todas as pessoas estão dentro da igreja do Senhor, ou seja, todos aqueles que querem viver bem de acordo com a verdade que têm. Eles formam esse grande corpo. Uns estão mais na periferia, outros mais no centro. A gente não está aqui clamando para nós mesmos o direito de ser a parte mais importante desse corpo, né? Mas é uma verdade trazida pelo Senhor, né, que diz que qualquer grupo onde ele seja reconhecido como o Deus do céu e da terra, e onde a sua palavra é lida, esse grupo é chamado de uma igreja específica e forma, portanto, o coração e os pulmões dessa igreja existente na terra. Perfeito. Então, qual seria a fé do novo céu e da nova igreja? A fé do novo céu, como as doutrinas celestes da nova igreja dizem, diz o seguinte, que é baseada num ponto, que o Senhor Deus, Jesus Cristo, reina. Para ser admitido no céu, portanto, é preciso que a pessoa tenha uma fé equivalente a essa, né? Porque depois do juízo final, ninguém é admitido no céu sem que reconheça que o Senhor Deus, Jesus Cristo, é o Criador do céu e da terra. O próprio Jeová. O próprio Jeová, né? Então essa é a fé do novo céu. A fé da nova igreja, ela está baseada em 5 pontos, que nós chamamos de 5 universais da fé. O primeiro ponto, esse primeiro universal, diz que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ou o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento. É o mesmo Jeová que um dia veio ao mundo para fazer o trabalho de redenção de toda a humanidade e salvar aqueles que querem viver de acordo com a sua palavra. Então, o primeiro ponto é esse. O Senhor Deus Jesus Cristo é o mesmo Deus do Velho Testamento. É um. O segundo ponto desses 5 universais da fé da nova igreja diz que a fé que salva é crer no Senhor Jesus Cristo. A fé salvífica é crer nele. O terceiro ponto diz que os males devem ser evitados porque eles são do diabo e vêm do diabo. Porque existem muitas formas de um homem evitar de fazer o mal, né? Como nós sabemos, um homem pode evitar de praticar o roubo, por exemplo, porque ele tem medo de ir para a cadeia. Ele pode deixar de praticar o adultério porque ele tem medo do que vão dizer sobre a reputação ou a fama dele, né? Então, o homem não está combatendo esse mal efetivamente. Ele está simplesmente temendo o resultado disso, né? Exato, está temendo o castigo na própria pele. Então, o universal da nova igreja, terceiro universal, então fala especificamente, bem claro, que os males devem ser evitados porque são do diabo e vêm do diabo. E são pecados contra Deus. E né? pecados contra Deus, obviamente, né? O quarto universal da nova igreja nos remete a outro ponto, que diz que os bens devem ser feitos porque são de Deus e vêm de Deus. Certo. Isso nos leva a entender que o homem não deve fazer o bem procurando recompensa. Assim como ele não deve deixar de fazer o mal
para fugir medo, do castigo, por medo, exatamente. ele não deve fazer o bem porque eu vou parecer bonzinho para o meu vizinho ou para alguém da igreja. Tem ou que que ser seja. uma coisa da consciência Uma coisa deles, da né? consciência, sabendo que o bem, eu vou fazer esse bem porque ele é do Senhor e vem do Senhor. E o quinto universal que fecha tudo isso, né, é que diz que o homem deve fazer os bens e, primeiro, evitar os males e fazer os bens como por si mesmo, mas sabendo que é o Senhor que opera essas coisas nele. Quando o homem, então, deixa de fazer o mal, começa a fazer o bem e sabe que está fazendo isso não por si, mas é o Senhor agindo nele, ele, então, devolve ao Senhor esse crédito, né, vamos dizer assim, e completa esse ciclo na vida dele e está, então, dessa forma, vivendo de acordo com esses 5 universais da fé da nova igreja. E como nós dissemos já anteriormente, independe da religião do homem viver de acordo com esses 5 universais. Ele pode evitar os males, fazer os bens. Em qualquer religião em qualquer que esteja. religião. Exatamente. Né? Isso é uma novidade até interessante para nos dias de hoje, né? Inclusive a gente já falou em outras vezes, né? O nosso colega Tiago, uma vez citando lá a Divina Comédia, né? Uma passagem lá de Dante, né? Que Virgílio, Dante pergunta para Virgílio, né? E essas pessoas, o que estão fazendo aqui, né? Elas foram, né, estão no inferno por quê, né? Não, simplesmente porque elas não nasceram cristãos, né? Ou seja, então Terrível, isso é né? uma mentalidade antiga do cristianismo que deve ser combatida, né? Exato. Bom, disse que a nova igreja é uma instituição espiritual que tem que surgir primeiramente no coração do homem. Quais são, pois, os fundamentos básicos que cabem ao homem observar para que ela surja em seu coração? Existem 2 fundamentos básicos, que nós chamamos de 2 essenciais da nova igreja. 2 coisas que são primordiais. O primeiro ponto é que o homem deve reconhecer o Senhor Deus Jesus Cristo como Criador do céu e da terra, Redentor da humanidade e Salvador daqueles que querem viver de acordo com a sua palavra. Esse é o primeiro ponto, primeiro essencial. O segundo essencial para que o homem faça parte dessa nova igreja espiritual, que está espalhada pelo mundo inteiro, é reconhecer a autoridade da palavra. Reconhecer que a palavra ela é divinamente inspirada. Certo. E por esse reconhecimento dessa divindade da palavra, vamos dizer assim, porque a palavra é o Senhor conosco. O Senhor, um dia ele veio a esse mundo. É o Verbo encarnado. É o né? Verbo encarnado. O Senhor veio, se fez carne, como está lá em João 1. Ele veio, se fez carne, habitou entre nós e voltou para a sua glória. E deixou para nós um legado, que são as suas leis de amor ao próximo, né, e de amor a Ele. Quando o homem reconhece a palavra, a autoridade da palavra, e a reconhece como sendo divina, ele começa então a observar livremente os preceitos da palavra. E isso para digamos assim, os membros da nova igreja. Isso, Exato. né? Exato. Ou seja, a noção espiritual que a pessoa tem que ter, ela tem que surgir primeiro dentro do coração dela. Exato. Né? Para depois ela se tornar parte da sua vida no dia a dia, no caso. Exato. Então, só para complementar, nós temos pouco tempo agora, depois vamos falar um pouquinho dos livros, né? Okay. Então, em função disso, quais as perspectivas, em função da nova igreja ser pequena, né? Quais as perspectivas da nova igreja no Brasil e no mundo? Se dependesse de nós, não é, Eduardo, o futuro, e se dependesse do nosso pequeno empenho em difundir a doutrina celeste da nova igreja, a gente poderia colocar essas perspectivas como as mais altas possíveis. A gente poderia dizer que dentro de 2 anos vai existir 1 milhão de membros da nova igreja em Curitiba. Mas, infelizmente, isso não depende de nós. Porque, como nós dissemos, né, mantendo a coerência da verdade da nova igreja, não depende do homem, não depende de nós o crescimento dessa igreja, e não cabe ao homem olhar e ver quem é membro dessa igreja ou não, onde estão os membros, mas cabe exclusivamente ao Senhor ver isso. Né?
porque a nova igreja, ela cresce, né, de forma completamente diferente, também por isso. Né? A gente não pode estabelecer que daqui a 5 anos, né, como eu disse, né, a gente vai ter um grupo de tantas pessoas da nova igreja, todos batizados e com a carteirinha de membro da nova igreja. A gente não pode dizer isso, porque é um crescimento diferente. É uma igreja que vem, ao contrário do que acontece hoje em dia, vem defendendo o amor ao próximo, não o amor de si mesmo. Vem defendendo a busca primeiramente pelas coisas do reino e a justiça do Senhor, não as buscas do conforto próprio, a busca pelo conforto próprio ou pela prosperidade própria. Né? Então, isso barra o crescimento da nova igreja. Exatamente. Né? Vamos dizer assim, mas não impede que aqueles que queiram realmente ingressar nessa igreja, que queiram fazer parte desse novo cristianismo. É um novo entendimento, na verdade. Um entendimento mais profundo, mais elevado, mais racional, né? Menos fanático, né? ou sem nenhum fanatismo, na verdade. Né? Aqueles que querem isso, eles têm que cumprir, vamos dizer assim, alguns passos em sua vida. Né? Ele tem que entender que a nova igreja, assim como eu entendo, assim como você entende, né? A nova igreja tem que crescer dentro da gente primeiro. Exatamente. Para que depois que ela estiver instaurada dentro de nós, ela vai poder crescer fora de nós. Quando então eu começar a entender que os males que eu faço são pecados contra o Senhor, os males que eu cometo, e começar a me afastar deles, no lugar deles eu começar a querer fazer o bem e praticar o bem, as coisas vão começando a entrar em ordem na minha vida, a regeneração vai começando na minha vida. E isso é a igreja, né? E isso é a igreja. E não o templo, que a gente não há catedral. Isso é a igreja. Então a nova igreja, esse crescimento dela, depende da penitência. Isso é o que a gente chama, depende da penitência, do afastamento dos males. Certo. E como que ocorre essa penitência? Porque a penitência é uma palavra que caiu, assim, tanto caiu em desuso como tá mal entendida, né, ultimamente. A penitência, como a gente não cansa de estressar esse assunto, é o combate aos males. E ela ocorre da seguinte forma. O primeiro passo da penitência é quando o homem conhece os males. Ele lê a palavra do Senhor e conhece quais são os males. Ele sabe, por exemplo, aprende que o adultério é pecado. Ele aprende que tirar alguma coisa escondida de alguém é pecado. Ele aprende que falar enganosamente é pecado. Segundo passo, então, ele reconhece esse mal dentro de si. Ou a tendência para esse mal. No mínimo a tendência ou a prática. Né? Ele reconhece isso. Ele fala, eu conheci esse mal, estou reconhecendo dentro de mim isso. O terceiro passo dessa penitência efetiva para que a nova igreja seja instaurada em nós é a súplica ao Senhor. O homem, então, ele suplica a ajuda divina. Ele fala, Senhor, eu conheci aquele mal, eu reconheço dentro de mim e eu preciso da sua ajuda, porque sem a sua ajuda eu não posso lutar contra o inferno todo, para o qual eu tendo desde o nascimento. Né? O quarto passo, qual que é? É ele parar de fazer o mal, obviamente. Né? A atitude, e começar dessa forma uma nova vida. Quando o homem, então, cumpre esses passos da penitência efetiva, né? Que não é aquela penitência, eu sou mal, né? Ou ficar se flagelar. Né? Exatamente. Quando ele cumpre esses passos da penitência efetiva, a gente pode dizer que a nova igreja está nascendo. E a nossa perspectiva, então, é que cada vez mais pessoas, né, por menor que seja o mal, ele fala assim, eu vou deixar de fazer isso porque é um pecado contra o meu próximo, pecado contra o Senhor, para que um dia a nova igreja possa ser instaurada não somente em nós, mas também na nossa família, né, nossos filhos, nossa esposa, nossos pais, espalhar pela nossa família para os nossos vizinhos, nosso bairro, e um dia talvez encher, né, toda a terra, mesmo que na placa lá fora tenha um nome diferente, na igreja onde a pessoa está. Perfeito. Muito esclarecedoras essas palavras do ministro Vicente Nobre, que nos brinda com a sua visita mais uma vez aqui em Curitiba. Nós estamos falando da nova igreja, que justamente tem como base os livros de Swedenborg, que é o revelador das doutrinas celestes, e ele nos esclarece nos seus livros, como esse que você está vendo na sua tela, Arcanos Celestes. É um livro publicado pela primeira vez em português em 1999,
no seu primeiro volume, que aborda o Gênesis do capítulo 1 ao 6. E a obra completa aborda o Gênesis e o Êxodo no seu sentido interno, Exato. ou seja, nas coisas que estão escondidas na palavra de Deus. O próximo livro que nós veremos aí na tela é a biografia de Emanuel Swedenborg, escrita por George Trowbridge em 1907, e um livro assim que aborda desde a infância de Swedenborg, toda a sua obra científica, filosófica e depois, posteriormente, as revelações que ele passou as visitas que ele passou a fazer no mundo espiritual a partir dos 57, 58 anos, quando ele recebeu uma ordem do Senhor Jesus Cristo para revelar justamente o sentido interno da Bíblia para toda a humanidade. Esse outro livro é O Céu e o Inferno, de Swedenborg, talvez o livro mais conhecido dele, que aborda a questão do mundo espiritual, o que acontece com o homem após a sua morte, mostra o que Swedenborg viu nos céus, nos infernos e no mundo espiritual, né? Revelando sobre a vida dos anjos, né? E sobre o que justamente ocorre após a morte do homem, né? Esse livro foi escrito em latim no ano de 1758, aliás, como toda a obra de Swedenborg foi escrita em latim na época, né? E por último, nós temos o livro Quatro Doutrinas, que está aí na sua tela, e ele trata da doutrina do Senhor, da doutrina da Escritura Santa, da doutrina da vida e da doutrina da fé. Queremos agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez a presença do ministro Vicente Nobre. Eu que agradeço. E esperamos ver vocês novamente na próxima terça-feira, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.